No capítulo 4, no livro de Esther, nós vamos... Uma palavra muito conhecida, e antes de vir para cá, para a live, antes da gente transmitir esse culto, né, ao vivo, eu estava ali queimando o Senhor, colocando essa palavra no meu coração, e eu quero deixar para vocês, não vou demorar, amém, prometo, falar tudo aquilo que Deus colocou no meu coração, mas de uma forma reduzida, amém? Capítulo 4, versículo 13, amém? Capítulo 4, versículo 13, aleluia! Que diz assim, quem achou diz amém, vai! Quem achou diz amém, amém. Vamos ler, né? Então Mardoqueu mandou que respondesse a Esther: não imagines no teu íntimo que, por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegastes a este reino. Amém, igreja? Essa história nós conhecemos, né? Essa história nós sabemos da rainha Esther. E quando Deus ministrava essa palavra no meu coração, aí veio todo o contexto, né? Que não vai dar tempo para a gente explanar. Mas a gente percebe nessa história, nessa narrativa, igreja, que Deus precisou tirar, né, a rainha Vasti. Deus precisou destronar a rainha Vasti para colocar a rainha Esther, né? Quem conhece a história sabe do que eu estou falando. E quando Deus ele colocava no meu coração essa palavra, era que Deus, nesses dias, a gente não está entendendo muita coisa, né? A gente não está compreendendo muita coisa ainda. O que nós estamos vivendo hoje, nós não estamos compreendendo de uma maneira tão clara. Mas o Senhor dizia assim ao meu coração, para todos que estão ouvindo nessa noite, para todos os pastores, para toda a igreja do Senhor. O Senhor, ele tirou a igreja que estava em evidência, a igreja que estava no trono, a igreja que estava em banquetes e festas, a igreja que estava no auge, né? Uau, estava no auge. Mas o Senhor dizia assim para mim, mas não era submissa ao rei. Uma igreja que estava sendo elevada no Brasil e no mundo, né? Uma igreja que estava em evidências, mas uma igreja insubmissa ao rei. Porque quando a gente vai para a história do rei Assuero, a gente percebe que ele estava fazendo um banquete e ele era rei. Não importa se ele estava embriagado, não importa se ele queria mostrar a beleza da sua noiva, da sua rainha, para os seus amigos, para os seus convidados. Ele mandou chamar Vasti e ela simplesmente se negou. Era um chamado. Deus estava chamando a rainha Vasti para mostrar a beleza dela. Aleluia. Sabe, igreja, quando Deus falava ali comigo, eu disse, uau, como a gente costuma dizer na nossa igreja. Uau, Senhor, que palavra. E essa igreja que estava sendo convocada para sair das suas festas, porque quando a gente vai ver, a rainha Vasti, ao invés de estar ali, né, mesmo que não estivesse com o rei naquele momento na festa, mas está ali no secreto, ela também preparou um banquete para suas amigas, para suas criadas. E ela não quis, ela se negou ao chamado do rei. Vocês estão entendendo, né? Eu sei que vocês estão entendendo. E naquele momento o rei ficou desapontado. Essa igreja que estava sendo convocada para sair das suas festas, dos seus banquetes, para ser apresentada. O rei queria apresentar, vocês estão entendendo isso? O rei queria apresentar a sua rainha para todos os seus convidados.
E ela é uma rainha insubmissa. O rei ficou desapontado e ficou até mesmo sem saber o que fazer. Mas ali naquele momento, os homens que estavam ao seu redor, aqueles homens que aconselhavam o rei, chegou para ele e disse: olha, não dá para ela continuar no trono. Não dá, rei. Sabe por quê? Ela é uma rainha que não se submeteu ao teu chamado, que não atendeu ao teu chamado. E se ela permanece, olha só, gente, se ela permanece no trono, todas as demais igrejas, vamos dizer assim, vai continuar sendo insubmissa aos seus maridos. Ai, igreja, que palavra. Aí o Senhor ministrava o meu coração. Eu tirei a igreja do trono, visível, aonde todos estavam vendo, mas que era uma igreja insubmissa ao seu rei. E agora eu estou convocando uma igreja que está por trás não só do secreto, mas que está na sua casa, com a sua família. Com a sua família. Que vai queimar no secreto, mas que vai aparecer, sim. Mas aparecer, sabe como? Como filhos de Deus, igreja. Chegou a hora que o mundo tanto esperava dos filhos de Deus, quando voltar para o lugar que Deus está preparando, que vai impactar a nação que estava gemendo, a criação que estava gemendo. Vocês estão entendendo, igreja? Essa palavra queimou demais no meu coração. Essa palavra é forte porque o Senhor disse: eu tirei a igreja que não estava fazendo o meu ID, que não estava cumprindo o meu ID, que estava cumprindo simplesmente os seus shows e as suas agendas. Mas agora eu convoco a rainha Esther, uma órfã de pai e mãe. A igreja é muito profundo isso. Uma jovem que estava no trono e nem ela mesma sabia o propósito. Uma jovem que estava sem pai e sem mãe, mas que tinha um primo, Mardoqueu, que disse: eu vou investir nessa órfã de pai e mãe. Eu vou investir nessa menina, porque eu sei que essa menina vai crescer. E ela vai estar em evidência, não para a sua glória, mas para salvar uma nação. Para salvar uma nação. A rainha Esther não sabia o propósito. A rainha Esther nem imaginava o porquê que estava no trono. Mas ela era uma menina submissa ao rei. Ela era tão submissa, não somente ao rei, Lília, mas até mesmo ao chefe eunuco do rei Assuero. Quando ela foi convocada antes de ser rainha, quando o rei recebeu o convite, o conselho para reunir todas as moças virgens, foram convocadas para se apresentar diante do rei. E rainha Esther, talvez ela não acreditasse nela, eu acredito nisso. Quem sabe Mardoqueu disse: filha, vai. Eu creio que Deus te preparou para esse momento. E ela vai, mas ela vai com toda a humildade. Quando ela está lá, a Bíblia fala que todas as outras virgens escolheram joias, porque estava à disposição delas, todas elas, de adornar, de colocar o brinco, sabe, de colocar as joias reais. Eram pérolas preciosas, eram vestes reais. Mas quando chega a hora da rainha Esther, que ainda não era rainha, ela diz assim para o eunuco: escolhe você. Escolhe você, eunuco. O que você
decidir colocar em mim, eu vou aceitar. Olha que submissão e humildade. Ela não estava preocupada com a aparência. Ela não estava preocupada em se mostrar para o rei e encantar o rei com joias. E ela também, com muita inteligência, sabia que o eunuco, eu já preguei isso na igreja, sabia que o eunuco conhecia o seu rei e sabia do que o rei gostava. Ela não sabia, mas o eunuco sabia. E eu tenho certeza, Lília, e toda a igreja que está comigo nessa noite, que o eunuco colocou as joias que o rei gostava. Colocou as vestes que o rei gostava em Esther. E a Bíblia diz que quando todas elas se apresentam, o que acontece? Esther acha graça aos olhos do rei. Esther acha graça aos olhos do rei. E agora Esther é constituída rainha. Ela agora é convocada, a menina órfã de pai e mãe, mas que teve alguém que decidiu investir nela. Agora está em evidência, agora está no trono, e o rei faz uma festa e diz: agora rainha Esther é a rainha de toda a província de Susã. Aleluia. Uau! Só que o tempo passa, e a rainha Esther fica lá. Gente, que palavra, que palavra. Porque quando esse decreto aqui, de aniquilação de todos os judeus, quando esse decreto aqui é decretado pelo rei, é assinado pelo rei, ela já era rainha, mas ela prova até nesse momento. Às vezes nós achamos, tá vindo do céu agora, que a rainha Esther estava com medo, né? Quando ela foi convocada por Mardoqueu, né? Quando ele diz: olha, tem uma carta, tem um decreto para aniquilar todos os judeus, rainha Esther. Ele manda o recado para ela. Parece que ela estava com medo, né? Parece que ela estava sem querer ir. Mas nessa noite o Senhor me dá uma palavra, igreja, que não foi um ato de covardia, não. Não foi um ato de covardia quando a rainha Esther diz: eu não posso ir. Não foi ato de covardia, foi ato de submissão ao rei. Vocês estão entendendo, né? Foi ato de submissão, porque ninguém poderia comparecer ao rei, nem ela como rainha, sem que fosse convocada, sem que fosse chamada. E ela diz: olha, fala para Mardoqueu que eu não posso ir. Por quê? Porque já tem 30 dias, já tem um mês que o rei não me chama. E eu não posso ir. Ela era uma mulher, uma igreja submissa ao seu rei. Mas quando de repente ela manda essa mensagem para Mardoqueu, e ele manda outra e diz: olha, tá bom, eu te entendo, mas saiba de uma coisa, rainha Esther. Se você se calar, se você nesse momento não abrir a sua boca, se você se recusar a falar com o rei, não tem problema. Socorro e livramento virá de outra parte. Eu livrarei. Deus estava dizendo: eu livrarei o meu povo. Agora fica sabendo você que toda casa de teu pai, estava falando da família, toda casa de teu pai e você perecerá. E ali ela caiu as fichas, sabe de quê? Que aquele momento ela poderia pôr em risco a sua vida. Que aquele momento era um momento que não era um momento de insubmissão. Era um momento de correr risco por amor. Porque ela não estava indo diante do rei para namorar, para querer ficar com ele uma noite. Não, ela estava indo diante do rei por uma justa causa, para salvar uma nação, para salvar um povo que estava condenado à morte. Vocês estão entendendo? Eu tenho certeza disso. E naquele momento ela diz: olha, diz para Mardoqueu que eu vou. Que eu vou. Já tem 30 dias que o rei não me chama. Eu vou agora quebrar essa lei. Eu vou nesse momento
E não tem problema se eu morrer. Se eu não achar graça diante dele. Se eu perecer, pereci. Não importa. E ela vai. E só que ela diz mais. Ela diz, agora diga para Mardoqueu que junte todos os judeus. Que convoque todos os judeus. Para jejuar e orar por 3 dias. Por 3 dias não vão comer, não vão beber, e nós vamos estar buscando ao Senhor. E diga a ele que vocês vão fazer, e eu, não é só vocês não, eu, com as minhas servas, aqui dentro do palácio, também iremos jejuar, também iremos orar, também iremos por 3 dias não beber, não comer e invocar ao Senhor. E eu irei diante do rei. Que glória, igreja, que palavra. E isso foi feito. E com 3 dias, agora eu imagino a rainha Esther, depois de 3 dias, batendo na porta do rei. E aquela porta se abre e ela se lança aos pés do rei, sem uma única palavra. Ela tão somente se lança diante do rei, chorando com certeza. Diz que o rei agora aponta o cetro para ela. Esse apontar de cetro para ela era sendo favorável para ela, porque se ele não aponta esse cetro, era a morte. O apontar do cetro para a rainha Esther era dizendo assim, o que é que você quer, filha? E ali agora ela se levanta, ela não se precipita em nada. Eu creio que ela estava ganhando tempo para saber até as palavras que precisava usar diante dele, porque até aquele momento ela não sabia o que dizer para o rei. E ela diz, rei, se eu achei graça diante de ti, eu peço que o Senhor venha para um banquete que eu vou preparar. E vocês conhecem a história, ele diz, eu vou, ela prepara um banquete, o banquete é preparado, ele vem com o inimigo, que era Amã, que preparou todo esse decreto para o povo judeu. E neste momento, ele mais uma vez chega para ela e diz, o que é que você quer? Lília, me ajuda aqui. O que é que você quer? E ela diz, eu quero outro banquete. Olha, ela não sabia ainda o que falar, gente. Ela ainda não sabia usar as palavras. Naquele momento ele estava dizendo, Senhor, me ajuda. E ali o rei consente outro banquete. E naquele momento, quando está todo o banquete, quando o inimigo faz festa, quando o inimigo diz agora, sabe, eu estou triunfando. Agora eu vou conseguir eliminar todos os judeus. Naquele momento, o rei volta-se para a rainha Esther e diz, filha, o que você quer? Até metade do reino eu te dou. E ali ela entrega o seu inimigo. Ela começa a dizer que está desesperada porque há um decreto contra o seu povo, há um decreto contra toda a sua nação, há um decreto de morte, de aniquilação contra todos os seus parentes, contra todo o seu povo. E ela está desesperada, dizendo, rei, teve um homem que projetou isso. Teve um homem que fez um decreto para que isso acontecesse. E o rei, com muita ira, porque a rainha Esther também era judia. E ele agora com muita raiva diz, quem foi esse homem? E ela diz, esse homem está aqui, rei. É Amã. Esse homem está aqui nesse banquete. Ai, igreja. Eu sei que naquele momento, o rei agora começa a dizer, eu quero esse homem morto. Eu quero que você morra. Eu quero a morte desse homem. A Bíblia diz que Amã se lança aos pés de Esther pedindo misericórdia. E o rei mais fica enfurecido. E agora, a rainha Esther, igreja, a morte do inimigo, né? Já seria suficiente, né? Não. Porque não se tratava de vingança. Porque não se tratava de se vingar apenas de um inimigo. O problema não era esse.
havia o decreto que mesmo o inimigo morrendo, estava de pé. E agora a rainha Esther começa a dizer, e eu quero que você me acompanhe rapidinho. Ela começa a dizer, no capítulo 8, quando ele começa a falar, né, do decreto do Amã, do que ele fez, no versículo 5 ela diz assim, ela começa a pedir que que seja revogada essa lei. Ela diz assim, revogue essa lei, revogue essa carta, revogue, porque essa carta vai aniquilar todos os judeus. No capítulo 5, no capítulo 8, versículo 5, se você puder acompanhar aí, acompanhe. Porque olha o que ela diz no versículo 6, igreja. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Ela disse, rei, revogue essa lei. Eu sei que o Senhor pode aniquilar essa lei. Eu estou aqui no palácio, eu estou segura. Meu inimigo vai ser destruído, mas o meu povo vai ser destruído. Há um mal que está vindo sobre eles. E o rei ali diz para ela que não poderia fazer nada. Porque palavra de rei não pode ser revogada. E ele olha para ela e diz, eu não posso revogar, porque eu já selei. Eu acredito que o rei Assuero estava muito triste, mas agora ele diz assim, ele pensa numa ideia, ele diz, olha, eu não posso revogar a lei, mas eu posso dar um novo decreto. Eu me disponibilizo a dar o que vocês quiserem. Leia comigo ainda o versículo 7. Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu, eis que dei a Esther a casa de Amã, e ele pendurará numa forca, porquanto estender as mãos contra os judeus. O versículo 8 fala, e escrevei, pois, aos judeus como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, e selai com o anel do rei. Porque o documento que se escreve em nome do rei, e que se sela com o anel do rei, não se pode revogar. Agora eles tinham o favor do rei. Sabe para quê? Para enfrentar o inimigo. Para enfrentar o decreto. Porque ia ser uma batalha sangrenta. Os inimigos estavam vindo com espadas para aniquilar todo o povo judeu. E agora o rei diz assim, a carta está branca, o que vocês me pediram, eu estou a favor de vocês, eu vou selar. E depois de selada, está selada. E agora eles têm todos os armamentos, as armas para ir à peleja. Leia ainda o versículo 11 do mesmo capítulo. Nelas o rei concedia, olha o que foi concedido nessa carta aos judeus. Nelas, na carta, o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade, em cada estado, em cada país, que havia em cada cidade que se reunisse e se dispusessem para defender as suas vidas e para destruírem e matarem e aniquilarem todas as forças do povo e da província que viesse contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. Sabe o que está dizendo aqui? O rei autorizou e disse, olha, eu disponibilizo todas as armas, tudo que vocês quiserem. Convoque os judeus de vocês, convoque o povo de vocês, aqueles que estiverem em disposição, ser dispostos a lutar pelas suas vidas e a enfrentar o mal. Agora foi mandada uma carta para todas as províncias onde tinha judeu nos 4 cantos da terra, em todos os estados, em todos os países. Agora foi lançada uma carta. Foi dada uma carta. Sabe para quê?
para que eles estivessem dispostos a lutar pelas vidas dele e por todo o seu povo. E sabe o que aconteceu? Ainda o versículo, capítulo 9 agora. Quem está acompanhando aí na Bíblia, eu gostaria muito que vocês acompanhassem comigo. Eu gostaria muito que vocês acompanhassem. Olha o que diz o capítulo 9. Olha o que diz. O capítulo 9, o versículo 4. Diz assim: Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu ia sendo engrandecido. Versículo 5 é a chave. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espada, com matança e com destruição, e fizeram dos seus inimigos o que quiseram. Todos os inimigos foram destruídos pelos judeus. Todos os inimigos totalmente destruídos pelos judeus. Porque o povo estavam dispostos a lutar pelas suas vidas. E sabe quais são as armas, né? Que o rei está deixando a nossa atenção, igreja. Esses 3 dias eu quero convocar pastores, líderes, igreja do Senhor, a qual as portas do inferno não vão prevalecer. A usarmos as armas espirituais. Nós não temos canhões, nós não temos metralhadoras, nós não temos armas humanas, mas nós temos armas do céu, armas espirituais, poderosas em Deus, não são carnais, mas espirituais, para vencermos essa batalha. Você está guardada aí com a tua família? Eu estou guardada aqui com a minha, estou com a minha filha, com meu esposo, com o pastor Claudevan. Você está aí dentro, né? Graças a Deus que entendemos a mensagem e estamos no secreto com o Pai. Mas sabe o que o Senhor falou para mim, igreja? É forte, mas eu vou falar. Muitos não estão entendendo a mensagem ainda. Hoje, a manhã todinha, a tarde toda, eu com angústia. Uma angústia muito grande por tudo que está por vir. Pelo mal que está destruindo ações. Por mortandades que estão acontecendo nos noticiários. Por essa praga e esse vírus que está vindo contra o mundo inteiro. E eu estava aqui dentro dizendo, Deus, ouvindo os batuques, ouvindo as algias aí fora. E o meu coração partido. E eu cheguei para minha filha e disse, filha, eu não estou conseguindo sorrir. Eu sei, estou feliz demais em estar com você aqui. Com a minha filha, com o meu esposo. Mas há uma angústia no meu coração. E eu disse, será que é só eu? Acredito que não. Eu acredito que não, igreja. E eu sabia que não era por mim, porque nós estamos aqui. Mas há um povo lá fora que não conhece, muitos ainda não conhecem o nosso Deus. A nossa família que ainda não conhece. E que vão perecer se nós, como igreja, não nos levantarmos aqui dentro, cada um na sua casa, para fazer um clamor, igreja, jejum, oração e lágrimas. Nós não entendemos. Quando eu vejo histórias de pastores, liderança, por favor, em nome de Jesus eu convoco líderes, pastores. Você tem voz, você tem uma igreja que ouve vocês e que estão em casas. Convoque a igreja para um clamor mundial. Não é hora de postar no Insta, nos stories, brincando dentro de casa. Ah, meu Deus! Não estou dizendo com
com isso que você não pode beijar e abraçar e brincar com seus filhos, com a sua mulher. Mas Deus ainda isso, igreja. Deus não confinou a gente. Deus não colocou a gente em família para curtir momento de família. Não foi só para isso, para estar mais perto do pai, para estar mais perto da mãe. Não foi só por isso. Deus também tem propósito nisso. Mas Ele colocou a gente aqui dentro que está entendendo a mensagem, que está compreendendo a mensagem do que está por vir. Daqui a 10 dias, daqui a 15 dias, ninguém estará cantando nas ruas. Ninguém estará bebendo na rua. Estaremos ouvindo gemidos de vidas morrendo, de vidas pedindo socorro. E o Senhor está nos dando 10 dias, sei lá quantos, para clamarmos. Entendam. Entendam, igreja e liderança. Divulgue, compartilha esse culto, essa mensagem depois que for encerrada. Convoca a tua igreja, líderes. Convoca a tua família e vamos fazer um clamor mundial. Eu sei que vai haver mortes. É inevitável, há um decreto que não pode ser revogado. O rei também decretou morte, mas ele também decretou vida. Há um decreto de aniquilação e há um decreto de vida. De vida. Você pode brincar, você pode postar brincando, rindo, mas agora não é momento da igreja estar sorrindo. Não é momento da igreja estar sorrindo. É momento de estarmos chorando. Rasgue os vossos corações. Vocês que estão dentro de casa, não fiquem o dia inteiro no celular, gente. Não fiquem o dia inteiro conversando com os outros, não. Orem, clamem, converse também. Não estou dizendo que não pode. Mas o momento é de clamor. Vamos clamar. Vamos clamar. Em nome de Jesus, entendam o que Deus está falando. Entendam. Em nome de Jesus. Nós temos 24 horas para descansar, para dormir, para curtir família. Mas entenda que esse momento é momento de clamor. Amém? Então convoca. E se você não tiver ninguém para convocar na sua família, não insista naqueles que ainda não entenderam. Não fique, dizendo, vem, tem que orar. Vai. Convoca. Se for todos, amém. Mas faz a tua parte como igreja. E eu quero também dar uma palavra. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas a igreja do Senhor está ouvindo a sua voz. O bom pastor está aclamando, está chamando. E a sua ovelha está ouvindo a sua voz. Amém? Que Deus abençoe a todos. E obrigado por estar aqui juntos. Nosso primeiro culto. Nosso primeiro momento de estarmos adorando o Senhor. Confesso que eu estou com muita angústia, não estou com medo. Confesso, não estou com medo de nada, porque se perecer, pereci. Se eu morrer, se você morrer, nós temos certeza que vamos descansar no Senhor. Não é medo da morte. Não é medo da morte. A angústia é minha, não é minha. E você que está sentindo angústia e não está entendendo, é o Senhor te chamando. É o Senhor dizendo, ei filha, eu estou fazendo você sentir a minha angústia. Porque a Bíblia diz que na morte do justo o Senhor se alegra, mas a morte do ímpio não. A morte do ímpio não. Não é Deus que vai fazer o que vai acontecer, não é Deus que quer isso. Ele avisou, Ele está avisando a todos, dando a chance,
E Ele está dando a oportunidade e também nos dando a oportunidade de nos levantarmos como filhos de Deus, ao clamor e ao gemido das nações. Amém. Obrigada. Obrigada por tudo. Obrigada por estar aqui. E hoje, a partir das 0 horas, se você puder, não dorme não hoje, ninguém trabalha, ninguém está trabalhando não, ninguém vai acordar cedo, ninguém tem compromisso. Estamos em casa, a partir das 0 horas, toda a igreja, o mundo inteiro, essa é a carta do rei, amém? A carta de convocação a todos os cristãos, nos 4 cantos da terra, em todas as províncias, a clamarmos, a passarmos um clamor, vamos orar e jejuar a partir da meia-noite, amém? Esses dias estaremos aqui juntos, estaremos sim, mas também no secreto com Ele, amém? Que Deus abençoe a todos, amém, amém? Ore por nós estamos orando por vocês.